Boa noite a todos. Primeiramente, vou dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo uma exposição aqui no púlpito, né? Então, me perdoem algum erro de protocolo, alguma coisa, né, que poderia deixar para trás. Então, eu gostaria de agradecer a esse honrado convite de iniciar os trabalhos, de explanar um pouco sobre a questão do patrimônio histórico, e falar sobre o tombamento, né, da antiga residência da família Malpaga, localizada na rua Barão de Jundiaí 260, que é conhecida popularmente como Casa Rosa, né? Saúdo aos integrantes da mesa, né, no nome dos secretários, o Tércio, a Daniela da Câmara, né, a presidente do COMPAC, a senhora Maria Angélica Ribeiro, os demais conselheiros presentes, né, o senhor Donizete Aparecido, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultura do município de Jundiaí, e mais outros, e todos vocês que estão me ouvindo, né? Bom, caros senhores, boa noite. Quero começar a minha breve fala perguntando aos senhores o porquê da importância em se proteger um bem histórico, né? Acredito que podemos responder a essa pergunta imaginando a importância da memória nas nossas vidas, né? A memória, o nosso sistema do cérebro, né, ela tem se tornado uma ação cada vez mais complexa dentro do nosso dia a dia, obrigando-nos a nos esforçar para organizar nossas ideias e atividades ao longo da nossa existência. A memória é a faculdade psíquica, através da qual se consegue reter e relembrar o passado. A palavra memória também permite referir-se à lembrança, recordação, que se tem de algo que já tenha ocorrido e à exposição de fatos, dados ou motivos que dizem respeito a um determinado assunto. De acordo com a antropóloga Maria Helena Chauí, a memória é uma evocação do passado, é a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais. Ainda no âmbito da biologia, a memória humana é capaz de realizar uma rica variedade de operações. De um lado, nos permite identificar e classificar sons, sinais, cheiros, gostos e sensações. Do outro lado, ela é capaz de reter e manipular informações que adquirimos durante nossa vida. Portanto, a memória consiste em um conjunto de procedimentos que permite manipular e compreender o mundo, levando em conta o contexto atual e as experiências individuais. Esses procedimentos envolvem mecanismos de codificação, retenção e de recuperação, né? Eu, como professor, às vezes eu crio uma pauta inicial, mas eu acabo saindo um pouco dela, né? Então, eu queria enfatizar que a memória, ela é aquilo. Normalmente a gente imagina que a memória é algo natural nossa, é algo que simplesmente o cérebro pega e retém na nossa memória. Mas o que a gente não se dá conta é que a memória ela é uma construção. A gente tem lembrança de algo a partir de referências do que é atual, certo? E isso é muito importante entender porque o patrimônio tem que ser preservado. Então, retomando ao texto. Agora, se olharmos pelo prisma do patrimônio, a memória é uma forma de pensamento que se volta para a recuperação do passado. E esse processo contém inúmeras possibilidades. De um modo geral, a recuperação do passado é um processo duplamente seletivo. Para que o passado seja recuperado, ele primeiro precisa ser adquirido e armazenado. E nesse processo, há uma primeira seleção de fatos, eventos e experiências que nos são significativas. Quando nos lembramos do passado, operamos uma segunda seleção, pois escolhemos lembrar um fato em detrimento de outros.
que foram preservados, mas não foram acionados naquele momento. Nesse sentido, podemos afirmar que a memória é a construção ativa do passado. Ouso ir mais além. Mais que a construção ativa do passado, a memória é conflito. E as disputas em torno deste, do que preservar, de como lembrar, refletem tensões e relações sociais vividas cotidianamente, em constante dinâmica e transformação, de dominação e de resistência nos diversos níveis e espaços, entre os grupos e indivíduos de determinada formação social. Então, aqui eu estou extrapolando a nossa memória, só do âmbito biológico, para as nossas relações sociais, certo? Afinal, a compreensão de que os bens culturais nos permitem refletir sobre a nossa própria historicidade, a percepção de que o patrimônio cultural guarda em suas nuances as múltiplas experiências do homem no tempo, que a sua preservação é uma garantia que as futuras gerações tenham acesso à herança cultural e a uma memória coletiva plural da nação. São condições imprescindíveis para a consolidação e a efetivação das políticas públicas patrimoniais. A destruição do patrimônio histórico significa não apenas a perda da memória, mas atinge diretamente a qualidade de vida, a cidadania e o senso de pertencimento aos locais de nossa cidade. O patrimônio é responsável pela continuidade histórica de um povo, de sua identidade cultural. Além disso, cria personalidades únicas para cada cidade e favorece a orientação e apreensão do espaço urbano. Fazendo também uma parte do texto. A Casa Rosa é um exemplo claro disso. Ela, inserida dentro desse nosso espaço, aqui dentro da cidade, na Rua Barão, ela é referência para um passado, um momento específico da história de Jundiaí, que é quando Jundiaí deixa de ser vila e se transforma em um local onde as indústrias vão se alojar e vão permitir que a cidade tenha mais um novo período de crescimento. De acordo com especialistas, a preservação do patrimônio histórico não é apenas uma questão de poder público, mas da sociedade como um todo. E nesse sentido, é preciso que haja uma maior conscientização por parte da sociedade. Sem as ações de órgãos como o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, portanto, no âmbito da Federação, o CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo, no âmbito do Estado, e do COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, que é aqui de Jundiaí, a situação seria terrível para com a proteção dos bens culturais. Mas não podemos e não devemos transferir a responsabilidade da preservação unicamente aos órgãos públicos citados. Agora, contando um pouco da realidade. Atualmente, a situação de um imóvel tombado, que não seja propriedade de órgãos públicos, é bastante delicada. Para o proprietário, a ideia de que seu imóvel tenha valor histórico é deveras apavorante, pois ele se tornará aparentemente intocável perante as normas do tombamento. Mas isto é culpa da nossa formação, onde o valor venal suplanta o direito coletivo da preservação da memória. É dever dos órgãos públicos acolherem esse proprietário e fornecer a ele toda a gama de apoio e assessoria para que ele entenda quais são os reais limites do uso de sua propriedade. Cabe a vocês, vereadores, e aos órgãos competentes, estudar novas maneiras de contrapartida que sejam vantajosas para a compensação do cerceamento do uso de um determinado imóvel. Finalizando, a importância na preservação da Casa Rosa passa pela valorização de uma tipologia arquitetônica e de um conceito de urbanidade que surgiu da proclamação da República, aonde o embelezamento de várias cidades contribuiu para a aplicação de novas leis de zoneamento, normas sanitárias e preparou o nosso espaço urbano para o crescimento que a industrialização trouxe no começo do século XX. A Casa Rosa é importante testemunho desse processo social
e o Quadrilátero, formado pela Escola Antenor Soares Gandra, a Pinacoteca Municipal, o Teatro Politeama e as poucas residências antigas reminiscentes, contam como Jundiaí deixou de ser uma pacata vila para se tornar, com pujança, uma cidade industrializada, trazida pela linha do trem e pelos primeiros empreendimentos da produção têxtil. Então, fechando, retomando ao começo da minha fala, o direito à memória e ao patrimônio firma-se como um princípio fundamental para o exercício da cidadania. Não podemos pensar na democratização de políticas patrimoniais sem levarmos em consideração que a memória é diversa e plural, sem distinção de gênero, classe, credo ou etnia, garantindo uma ampla participação popular nos processos de seleção do que deve ser lembrado ou esquecido, do que e como deve ser preservado. Muito obrigado.